Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Nós hoje temos a honra, a imensa alegria e uma enorme satisfação de receber aqui conosco o Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, que é presidente da Faculdade de Direito Milton Campos, conhecidíssima no estado de Minas Gerais, procurador-geral da Ânima Educação, professor de Direito da UNA, conselheiro seccional da OAB Minas Gerais, presidente da Ação Brasileira de Cidadania e Democracia e presidente do escritório Pacheco Antunes e Carvalho. Doutor João, me permita chamá-lo assim, mas é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco na Escola Superior de Advocacia de São Paulo. É uma enorme satisfação mesmo poder ouvi-lo e compartilhar esse momento consigo. Olha, meu caro Jorge, para mim é que é um prazer, uma honra muito grande, né? A Escola Superior de Advocacia, enfim, é uma instituição extremamente importante, né? Para nós também é uma alegria muito grande ser parceiro da ESA, né? Eu comecei a minha atividade profissional aqui em BH, na UNA, né, como professor e como advogado, né? E uma das primeiras participações que tive na área de ensino foi justamente na Escola Superior de Advocacia, aqui de Minas Gerais, fazendo aí uma peregrinação pelo interior, conversando com os colegas, né, nas comarcas afora, e trocando ideias com eles, com os juízes, promotores, enfim, com a turma que integra aí o nosso direito brasileiro. Muito bom. Bom, eu sei que a sua área você tem entrada, penetração e conhecimento em diversas áreas do conhecimento jurídico, mas particularmente nos últimos anos você tem focado muito a sua atuação em preparar novos advogados, em revolucionar o ensino jurídico, em discutir as transformações na advocacia. Então, eu queria começar esse bate-papo perguntando como é que você vê, né, o passado, o presente e o futuro da advocacia privada no Brasil. Olha, doutor Jorge, meu caro colega aí, né, dileto colega, nosso diretor da Escola Superior de Advocacia em São Paulo, esse é um ponto extremamente importante que a gente da Ânima está se dedicando e se debruçando muito sobre esse assunto, né? Não só a advocacia, mas como todas as carreiras jurídicas estão passando por uma transformação. Nós estamos numa mudança de era, né, de uma era analógica para uma era digital, de um aluno que antes era um ator passivo, né, que ficava ali escutando o professor lecionar, anotar no quadro, ele copiava, memorizava, e depois esse fenômeno era avaliado através de uma prova na qual se cobrava justamente aquilo que era memorizado e era, enfim, anotado, escrito, né? E esse mundo mudou completamente, né? Eu brinco que a sala de aula da atualidade ela é quase a mesma do século retrasado, né? Onde a mudança que houve era um quadro que era negro, passou a ser branco, o giz, que foi substituído pelo pincel atômico, né? Mas, tirando isso, a coisa é muito parecida. E assim também na nossa advocacia, né? Que evoluiu bastante, que tem aí agora os processos digitais, agora, na pandemia, isso também se aperfeiçoou através né, da forma de comunicação, como estamos fazendo aqui agora, né, pelo meio digital, e isso desencadeou um processo que talvez demorasse aí 5, 10 anos, mas em meses tivemos todos que nos adaptar, né? Então agora a nossa missão é formar o profissional do futuro, né? Formar o advogado do futuro e através de um conceito que a gente chama de lifelong learning, ou seja, as pessoas não vão mais parar de estudar, agora o estudo é para a vida inteira, né? Então o que a gente tem que fazer é formar o advogado do futuro e aquele que já é advogado, aquele que já é juiz, que já é promotor, enfim, delegado de carreiras afins, que a gente possa aperfeiçoar esse ensino, né? Através de pós-graduação, mestrado, doutorado, stricto sensu, mas também através de cursos de formação, capacitação e de evolução que a gente chama de nanodegrees, né? São módulos
de aprendizado que vão ali formando habilidades e competências que vão tornar o nosso estudante apto para, no dia seguinte da formatura, exercer a sua profissão, e aqueles que já são profissionais da área que possam se aperfeiçoar e se habilitar em uma série de temas que muitas vezes estão longe aí dos currículos atuais. Não, excelente. Mas uma segunda pergunta que eu queria fazer, não sei se o som está bom para vocês, mas uma segunda pergunta que eu queria lhe fazer, doutor João, é que além da sua experiência vasta aí na advocacia privada, no magistério, na gestão educacional, você também tem uma participação muito importante na gestão de um grande departamento jurídico. E nesse ponto, nesse aspecto, eu queria perguntar especificamente e direcionar a nossa conversa, o nosso bate-papo, para um ponto que eu reputo de grande importância. Quais são as peculiaridades que você vê na advocacia em departamentos jurídicos, na advocacia em departamentos empresariais e na advocacia privada, nas tradicionais firmas, nos escritórios de advocacia? Olha, meu caro Jorge, no fundo essas questões estão todas interligadas, né? Estão todas embrincadas, tudo faz parte dessa grande teia, né? Os departamentos jurídicos das grandes instituições, como é a Ânima, é uma instituição com mais de 350 mil estudantes, com mais de 20 mil funcionários, né? Ou seja, é uma cidade. Os departamentos jurídicos das grandes empresas e os grandes escritórios de advocacia, hoje eles requerem um profissional muito bem formado, né? Que tenha uma visão holística, que tenha uma formação muitas vezes multidisciplinar. E a gente ainda vê muitas pessoas com uma visão extremamente sectária, né? Dividindo as disciplinas. Eu já ouvi, por exemplo, sei que sua área de atuação e brilhante, né, na área do direito do trabalho, mas eu já ouvi da boca de algumas pessoas expressões como, olha, poxa, eu sou da área civil, ainda bem que eu não entendo nada de direito do trabalho, e vice-versa, né? Quando eu acho que as questões são todas interligadas, e brinco, puxa vida, você é muito melhor que Orlando Gomes, né, que fez um tratado de direito civil e um tratado de direito do trabalho, né? Então, assim, e quando se vai para o mercado de trabalho, para um grande escritório, para um departamento jurídico de uma boa instituição, de médio, grande porte, e até mesmo para as carreiras públicas, não é? Basta ver a função do juiz, do promotor, ele tem que ter uma formação multidisciplinar. Eu brinco o seguinte, que nenhum problema se apresenta no mundo real com um carimbo, isso aqui é só direito do trabalho, isso aqui é só direito societário, isso aqui é só direito de família. Quantas vezes nós todos já nos deparamos, e os colegas que nos assistem sabem disso, nos deparamos com a chegada de um cliente ao nosso escritório, acreditando que o problema dele é da esfera do direito de família ou do direito de trabalho societário, quando na verdade, às vezes não o é, e muitas vezes ele é uma questão, como tudo na vida, né, complexa, que é multifacetada. E se às vezes há apenas aquele olhar muito segmentado, muito sectário, o advogado pode perder a causa, né, ou o juiz julgá-la mal, por não abordar todo aquele contexto que o processo envolve, né? Então, essa formação multidisciplinar, esse olhar para a floresta ao invés do olhar para a árvore, é a nova saída, né, para o ensino do direito, para o exercício da advocacia, da magistratura, né? E a gente precisa, cada dia mais, aperfeiçoar essa questão, né? Você nos falava agora há pouco, né, de como a pandemia acelerou um pouco dessa transição, né, do ensino tradicional, presencial, do GIS, né, para esse ensino mais com a utilização mais intensa de recursos tecnológicos. Recentemente nós vimos aí a aprovação de alguns cursos de direito online, né, de graduação em direito absolutamente online. E nesse ponto eu queria te perguntar, doutor João, como é que você vê o ensino jurídico e a educação à distância, né? Você acha possível, factível, ainda é muito importante
para a formação do advogado, a formação inicial, o aperfeiçoamento dele, a presença física no estabelecimento, ou nós estamos diante mesmo de uma grande revolução e logo mais as aulas à distância vão tomar o cenário e vão cada vez mais garantir acesso a muitas pessoas que em outros contextos não poderiam ter acesso a uma boa educação jurídica. Perfeito, eu acho que você tocou agora, Jorge, num ponto crucial, né? Na verdade, eu entendo que não se trata de um ensino à distância, né? Quem encara isso dessa forma justamente cai nessa cilada e acaba concluindo pela baixa qualidade do ensino à distância, né? Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta. Como estamos fazendo aqui agora, é um debate online, on time, né? E com uma grande interação. É muito diferente do que uma pessoa ligar uma câmera e fazer uma aula gravada onde ele não vai ter interação, onde ele não vai poder ter a apresentação de dúvidas, o bate-papo e a troca, porque, afinal de contas, todo professor aprende mais do que ensina, não é? A relação com o aluno, com o estudante em geral, ela é bilateral, né? Ou multilateral, porque numa sala de aula, ainda que virtual, a gente está ali interagindo com muita gente. Então, eu acredito que a tecnologia é apenas um meio, é apenas uma ferramenta. E acredito muito no ensino híbrido, sabe? A nossa realidade hoje, né, Jorge? Quanto tempo a gente está online e quanto tempo a gente está fisicamente? Ainda que esqueçamos a pandemia, não é? A gente acaba fazendo muita reunião por videoconferência, a gente acaba se relacionando muito, trocando muitas mensagens por WhatsApp, né? E gerindo até, às vezes, os nossos escritórios, as nossas agendas, né? A nossa família, né? O e-mail já faz parte da nossa realidade há muito tempo, não é? E as redes sociais, em geral, que se transformam numa plataforma multiuso, não é? Então, eu acredito no uso da tecnologia como uma ferramenta e não como uma modalidade de ensino, né? Então, a Ânima sempre apostou nesse ensino híbrido, né? Ainda que o curso seja credenciado como ensino à distância, que é a nomenclatura que é utilizada pelo MEC, a nossa crença sempre foi no mundo híbrido. Imagine um estudante que pode, ao mesmo tempo, ter uma proposta para estudar no exterior, para fazer um curso de inglês, para fazer enfim, uma interação em uma universidade estrangeira e, ao mesmo tempo, ele poder, através de uma alternativa, ele poder não perder o semestre dele, ele poder continuar os estudos, né? Ou então ficou doente. Antigamente tinha aquela assistência pedagógica domiciliar, que era algo, né, arcaico, a pessoa tinha que ir à casa né, do indivíduo, levar ali a prova. Hoje isso tudo é possível pelo meio digital. E, ao mesmo tempo, o estudante, o dia que ele pretender, estará lá a aula aberta normalmente para a sua presença, né? E a gente poder, tanto na modalidade do ensino à distância, quanto na modalidade do ensino presencial, ter esse método que a gente chama na Ânima de joystick, né? A escolha do estudante, ele optar aquele período em que ele pode estar fisicamente presente e o período em que ele pode estar remotamente presente, exercendo essas atividades. E mais, né, Jorge? A gente pode, e aí vou falar aqui um pouquinho da Escola Brasileira de Direito, da EBRAD, que tem essa parceria tão bacana com a Escola Superior de Advocacia, a gente tem a oportunidade de levar os grandes mestres do direito, né, para todos, né? A gente tem escolas da Bahia, lá na AGES, né, no interior da Bahia, a gente tem escolas no Rio Grande do Sul, a gente tem escolas aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais toda, né? Santa Catarina, imagina, e usar a possibilidade de ter os grandes nomes de cada local disponível e acessível para todos os nossos estudantes do Brasil afora. Então, isso por exemplo, eu posso ter a honra aqui de ter o nosso professor Jorge Cavalcante, Bolsinhas, né, lecionando ou dando uma aula magna para os nossos estudantes da Milton Campos, né, e vice-versa.
Isso é muito bacana, como ter um patrono, como nosso professor Ives Gandra, que o dia que fui convidá-lo, ele disse: João, mas puxa vida, eu estou com a dificuldade aqui de locomoção, estou com uma artrose. Falei: não tem problema, professor, nós vamos fazer o nosso bate-papo aí no seu escritório e a EBRAD vai propiciar a gravação dessa aula e a gente vai poder fazer e interagir com o Brasil todo. Então, essa possibilidade de se comunicar, de se expressar com todo o país, levando o que há de melhor e de alta qualidade e como um plus e não como algo que vai desmerecer ou diminuir o estudo, né, é muito importante. Deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa, fazer até uma provocação sobre o momento atual que a gente vive, não só no Brasil, no mundo todo, né, em especial por conta dessa circunstância inesperada e muito particular. Várias reformas, que algumas até já previstas, outras não tanto, mas vieram à tona e passaram a ser objeto de discussão no mundo todo, né? No Brasil hoje discute-se reforma tributária, reforma administrativa, né? Já se discute um aprofundamento de uma reforma trabalhista feita em 2017. Eu lhe pergunto, como você vê, né, esse novo direito brasileiro, direito brasileiro que pode se modificar tanto num espaço tão curto de tempo, e como o professor de direito, o profissional de direito, deve se adaptar a tantas mudanças e tão rapidamente assim? Olha, Jorge, eu acho que as reformas, muitas delas são muito bem-vindas, né? Estamos há muitos anos aí aguardando. A própria reforma trabalhista, a gente sabe o quão difícil é uma reforma trabalhista, uma reforma tributária. Houve já uma boa reforma trabalhista. Muitos pontos ainda são muito controvertidos, né? Muito polêmicos, mas eu acho que as coisas vão se ajustando. O fato é que a gente precisa de viabilizar um mercado de trabalho que possa absorver novas mãos de obra, né, que sejam mais capacitadas, que sejam mais habilitadas e adequadas a esse mundo, né, multifacetado. Sem esse aperfeiçoamento, sem o uso dessa tecnologia, né, a gente vai ficar para trás. O mundo já está bem mais avançado e precisamos andar mais rápido, né? Então, eu sou bem a favor das reformas, acho que elas são urgentes, são bem-vindas. Agora, claro, a gente tem que estar atento aqui para retrocessos, né? Não ocorrerem retrocessos, ineficiência, por exemplo, tributária. A reforma tributária ela tem que vir para facilitar a vida do contribuinte, né? Para desonerar, para reduzir a carga tributária. E a trabalhista para poder aliviar o fardo, o peso que o Estado brasileiro impõe tanto para a empresa quanto para o empregado. Não é? É uma realidade muito latente, você conhece isso como ninguém, né? O empregado recebe metade daquilo, ou menos até da metade daquilo que o empregador gasta com esse contrato de trabalho. Então, a gente precisa de eliminar essas ineficiências, né? E muito disso é com carga tributária. Então, as coisas estão, inclusive, embrincadas, né? Por isso que eu digo que nenhuma matéria se apresenta isoladamente como tributária ou trabalhista. Inclusive porque parte, por exemplo, das execuções fiscais, né? Dos tributos que incidem sobre a folha, né? São discutidas lá na Justiça do Trabalho, né? Exigindo, inclusive, esse grau de competência não só dos juízes, como dos advogados, e até mesmo preocupação das partes, né? Não, com certeza, uma excelente observação, né? Aliás, eu diria que quando a gente discute custo da mão de obra no Brasil, como você bem já deixou claro aí na sua afirmação, muitas vezes esse custo não é tanto dos chamados direitos trabalhistas propriamente ditos, né? Mas dos encargos que incidem sobre a folha de pagamento, o que é direito tributário, muito mais do que direito trabalhista, né? Ou pelo menos é uma zona cinzenta ali entre as duas disciplinas que é preciso conhecer muito bem, saber interagir e transitar. E ainda temos aí, né, meu caro, o direito econômico permeando isso tudo, porque veja bem, uma situação e societária, enfim, veja como as coisas são embrincadas, né? Então, a lei da liberdade econômica também foi muito importante, né? Essas reformas e essas micro-reformas, no conjunto, elas vão surtir um efeito positivo, né?
E a reforma, e a reforma tributária, ela tem que vir para desonerar a folha, porque só através disso que a gente vai poder contratar mais mão de obra, vai poder capacitar mais o funcionário, não é? E fazer isso sem retirar dele o valor que ele recebe, né? Então, o que precisa acontecer é o Estado ser menos mastodôntico, menos gastador, não é? Para que sobre espaço, né, nos recursos para que sejam carreados para o empregado e que, por conseguinte, para o comércio, para a indústria. Né? Isso tudo é um ciclo virtuoso. Né? E hoje nós estamos num ciclo vicioso, onde o Estado é o grande sorvedor que consome todos esses recursos. Né? Então a gente precisa de reduzir o gasto do Estado, e aí já estamos falando de reforma administrativa, veja bem, não é? Já estamos falando de reforma administrativa, porque a máquina que gasta isso tudo é a máquina estatal. Né? Então, a iniciativa privada, os empregados da iniciativa privada, os empresários, os grandes empreendedores, e pequenos e médios, que estão sustentando toda essa burocracia estatal. Mas temos que fazer isso tudo sem ferir direitos adquiridos, né? Sem violar conquistas que já foram anteriormente consolidadas, já estão na esfera jurídica de cada qual. Então, por isso também temos que nos preocupar para a reforma administrativa também não atingir essas pessoas que já estão há tanto tempo contando com esses benefícios. Então, se conseguirmos fazer isso, pelo menos com uma economia daqui por diante, né, e incorporando para suprir isso toda essa tecnologia, né? Então, estávamos falando do ensino do direito, da advocacia, do mundo judicial e jurídico. Isso também vai acontecer no mundo da administração pública, né? Onde aplicativos, meios de comunicação, ágil de comunicação, auditorias, né? Inteligência artificial, tudo isso possa permitir um menor gasto na esfera pública e a substituição disso por inteligência artificial e por tecnologia para que o cidadão não fique também privado dos bons serviços públicos, né? Como nos recomenda lá o artigo 37 da Constituição, né? Que fala muito da eficiência do serviço público. Então, a gente precisa também introduzir a meritocracia, a avaliação. Então, são reformas muito importantes que temos que fazer com cautela para que não possamos atingir aí direitos adquiridos e contratos já celebrados, né? Eu sou a favor do respeito dos contratos, não só na esfera privada, mas também na esfera pública, né? Essa insegurança jurídica é que não pode campear. Então, temos que fazer tudo com muita segurança. Além da segurança jurídica, né, que é uma palavra hoje muito presente nos debates sobre mudanças legislativas, né, uma outra palavra que também vem sendo muito debatida nos mais diversos foros aí de debate jurídico é ativismo judicial. Né? E eu queria aproveitar para te perguntar a sua opinião acerca desse assunto. Eu confesso que as primeiras vezes que eu me deparei com essa expressão, ela era utilizada de uma forma elogiosa, né? E hoje, quando ela é utilizada, normalmente o é de uma forma muito mais crítica. E aí eu queria lhe perguntar como você vê o ativismo judicial, o princípio da legalidade. Olha, meu caro Jorge, eu vejo com muita preocupação, né? Como você dizia, isso no início era uma questão sutil, mais interpretativa, né, que permitia ali uma interpretação em um sentido ou em outro, né, uma interpretação sistemática, mas o que a gente tem assistido hoje é uma insegurança jurídica absoluta, não é? Aliás, uma invasão nas esferas de competência dos poderes assombrosa, de fazer remexer no túmulo Montesquieu, né? Deve estar irrequieto. A observância aí, né, da harmonia e da separação dos poderes, ela tem que ser restabelecida. Nós não podemos ficar nesse grau de insegurança jurídica, não é? O judiciário ele tem que observar as leis que são elaboradas pelo poder legislativo, né? Inclusive por força constitucional, como disse o artigo 2º, 22, 44, 48 da Carta Magna. Existem ali as reservas de competência que a gente chama tradicionalmente de reserva legal, não é?
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é isso que está lá no artigo 5º? E assustadoramente, a gente está vivenciando uma fase bem complicada, não é? E uma invasão múltipla, né, do judiciário em relação ao legislativo e ao executivo, do legislativo em relação à esfera do judiciário, enfim, e do executivo também. São invasões múltiplas, críticas muito desrespeitosas, ácidas, de lado a lado. Eu acho que isso tudo coloca muito em risco a segurança jurídica, né? O Estado Democrático de Direito, que é tão decantado, mas eu acho que ele precisa ser praticado e respeitado. Então, eu acho que esse ativismo judicial, ele nesse momento, inclusive, é muito perigoso, não é? Eu acho que, e o exemplo vem de cima, acho que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho e o STJ têm que estar muito atentos, né? Claro que a interpretação faz parte da atividade jurídica e judicial, mas ela tem limites na própria lei e na Constituição, né? Nós não podemos dar sentido inverso, muitas vezes, a uma norma expressa, né? E qualquer mundo civilizado, ele depende da segurança jurídica, não é? Inclusive para o investimento, para a melhoria da atividade econômica, onde o contrato não é respeitado, onde a lei, cada hora é interpretada de uma forma, não é? Ora em um sentido, ora em sentido diametralmente oposto, pelo mesmo órgão judicial, muitas vezes com lapso temporal exíguo, né, curto. Isso gera muita insegurança jurídica, e eu acho que todos nós deveríamos fazer, inclusive os advogados, né, uma autocrítica e uma autocontenção, e quem, aliás, fala isso muito bem é o nosso querido professor Ives Gandra, não é? Todos deveríamos fazer uma reflexão muito séria para podermos estar todos, né, dentro dos limites dos ditames, das regras constitucionalmente previstas. Né? Uma última provocação, né, que eu queria lhe fazer, doutor João, aproveitando aqui essa sua participação tão enriquecedora aqui nesse nosso tradicional bate-papo com os grandes pensadores do direito, é sobre a relação entre a pandemia e o direito. Eu queria que depois, passados aí 1 ano e meio desse estado tão excepcional e tão inesperado, você compartilhasse conosco a sua análise aí de em que medida a pandemia impactou o nosso direito brasileiro e a educação jurídica, que também é uma área que você domina tão bem e na qual está tão bem inserido. Olha, a pandemia gerou esse impacto, não é? Positivo e negativo, né? Nós vamos ter uma herança muito proveitosa dessa fase, né? Porque, como dissemos aqui, a aceitação da tecnologia, né? O domínio da tecnologia, né? Meu pai é um advogado antigo e muito militante ainda, já com 85 anos, e se adaptou de uma forma incrível, não é, ao processo eletrônico, agora as audiências e julgamentos virtuais, não é? Enfim, isso vai trazer um aprendizado e vai trazer também uma evolução muito grande na nossa produtividade, né? A própria velocidade dos processos, acho que todos devem estar sentindo, né? Isso houve um ganho de velocidade incrível, um ganho de qualidade, muitas vezes, né? E por outro lado, a pandemia nos trouxe também aí certas perplexidades em relação a direitos individuais, a conquistas históricas, né? Desde a Revolução Francesa, né? Que estão em xeque, não é? Desde Roma. Então, o direito de ir e vir, muitas vezes questionado, cerceado, claro que por conta do interesse público, não é? Enfim, do resguardo da saúde, medidas restritivas eram necessárias, né? Então houve aí aquela dicotomia entre o interesse público e o interesse privado, mas eu acho que tão logo seja possível, nós temos que resgatar essa liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de locomoção. Me preocupa muito, inclusive, viu, Jorge, essa questão hoje da liberdade de expressão, não é?
redes sociais, que muitas vezes não toleram opinião em um ou outro sentido, né? Pessoas que acham que discordar é motivo para agressão, não é? É aquela máxima, né? Posso discordar de tudo que dizes, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-lo, né? Então, precisamos resgatar esses valores, né? Fazer com que as instituições voltem a funcionar. Essa fase da pandemia me parece que acarretou uma disfuncionalidade, né? E uma exacerbação. E o modo de se manifestar à distância, ele permite isso. Pessoas ficam valentes, né? Ficam ofensivas, agressivas, quando eu acho que todos podemos ter um diálogo sadio, pensar em um e outro sentido, mas sempre respeitando a opinião do próximo, né? Eu acho que da discussão sempre nasce a luz, né? Mas a gente não pode transformar uma divergência, uma opinião contrária, em motivo para desrespeito, agressão e muitas vezes até prática de crimes mesmo. Excelente, doutor João. Muitíssimo, muitíssimo obrigado por sua participação. Eu preciso, mas encerro aqui esse nosso bate-papo com muito, muito pesar, até já deixando um convite para que nós possamos aprofundar essa conversa, essa troca de ideias sobre o direito brasileiro, mas particularmente sobre educação jurídica, que é um tema que nos é caro aos dois de uma forma tão intensa, registrando aqui esse convite para que esse diálogo não se encerre nesse momento, que nós possamos continuá-lo o mais rapidamente possível. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço em nome dos advogados de São Paulo, da Escola Superior de Advocacia, em meu nome pessoal, porque para mim foi extremamente enriquecedor esse nosso bate-papo, mas também já deixo aqui registrado esse convite para que nós continuemos conversando e dialogando sobre esses temas tão relevantes. Deixo com você a palavra para a sua saudação final, para uma mensagem final que queira compartilhar conosco. Para mim que foi uma alegria, viu, Jorge, e uma honra muito grande, né? O convite já fica aqui de antemão aceito e também faço o convite no sentido inverso, não é? Para que a Escola de Advocacia esteja aqui conosco, né? Não só na Ânima Educação, mas nesse modelo de pensarmos um novo ensino jurídico. Depois temos muita coisa para falar, né? Eu acho que o ensino de direito no Brasil precisa evoluir bastante, né? Eu acho que todo estudante, quando ingressa em uma faculdade de direito, ele sonha ser advogado, juiz, promotor, né? Delegado, professor de direito, carreiras afins. E muitas vezes a escola ainda é deficiente na formação de competências e habilidades que são tão necessárias e imprescindíveis para que o advogado, no dia seguinte, o estudante possa, no dia seguinte, exercer essas profissões que deseja abraçar, né? Então, ele precisa de elaborar mais contratos, ele precisa de elaborar petições iniciais, recursos, não é? Enfim, pareceres de Ministério Público, que é o que, na verdade, ele vai realizar logo após a formatura. Então, a gente acha que a escola de direito moderna ela deve ser muito parecida com o escritório de advocacia, deve ser muito parecida com o gabinete do juiz, muito parecida com o plenário de um tribunal, onde as pessoas possam par e passo, não só naquelas disciplinas de aula prática, não é? Mas que ela possa par e passo ali com todas as evoluções das disciplinas, que hoje a gente chama de unidades curriculares, né? E muitas vezes, depois nós vamos bater esse papo de unidades curriculares duais, onde parte, muito parecido com a medicina, onde parte é exercido dentro da instituição de ensino e parte nos grandes escritórios de advocacia, ou nos grandes departamentos das empresas, né? Ou nos tribunais, ou no Ministério Público. Então, a gente tem que ter essa interação entre o mundo da academia e o mundo do trabalho, né? E permitir que o nosso estudante, o nosso profissional, com base nessas interações, ele possa ter uma vida acadêmica muito rica, não só durante a graduação, mas durante toda a vida, porque, como dissemos no início, né, agora com o conceito do lifelong learning, a gente vai estudar pela vida toda, e temos que fazer isso de uma forma prazerosa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez, deixo aqui a minha gratidão também ao nosso coordenador-geral Adriano de Assis Ferreira, que acompanhou a produção e que está diretamente envolvido com a produção de mais esse conteúdo de grande qualidade, e também de todos que dedicaram um pouco do seu tempo aí para estudar
e ouvir esse bate-papo tão enriquecedor e tão interessante. Fica aqui o meu agradecimento a todos e meu convite para que continuem acompanhando o canal da Escola Superior de Advocacia.